E aí, pessoal? Hoje aqui no curso Decifrando Exatas, vamos pegar a parte de teoria relacionada à velocidade média, né? Que é um tema muito recorrente nas provas aí, né? Militares, Enem e assim por diante. Tudo bem. Mas antes de estudar a velocidade média, a gente tem que entender o porquê, o que é velocidade média, o que é distância, o que é tempo, né? Beleza. Velocidade média. Velocidade média é a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer o caminho. Parte da grandeza física que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado espaço de tempo. Ela também é conhecida como velocidade escalar média. O que ele está dizendo para a gente? Ele está nos dizendo a seguinte ideia. Vamos falar que eu tenho um carro que esse carro, vamos falar que ele está saindo de um ponto A e vamos falar que ele foi até o ponto B. Beleza. Eu estou com o mesmo carro, tá, pessoal? Vou falar que ele passou aqui. Você concorda comigo que eu vou ter uma distância de A até B? Sim, vou ter uma distância. Essa distância vai ser dado pelo ponto inicial e final, né? Que seria o deslocamento, né, do ponto A até o ponto B, nos dando uma distância. Beleza, tranquilo. Você concorda comigo que quando eu saio do ponto A, eu vou ter um tempo A. E quando eu chego no ponto B, eu vou ter o tempo B, que a gente fala de tempo inicial e tempo final. O tempo inicial é de onde eu saio e o tempo final é de onde eu chego, né? Beleza. Quando a gente trabalha com velocidade média, a velocidade a gente vai trabalhar sendo constante, tá? A velocidade aqui vai ser constante. Ele vai percorrer a trajetória de A até B com a mesmíssima velocidade, tá? Mais para frente, quando a gente estudar movimento uniforme, a gente vai ver isso mais profundo, mas tudo bem. Isso é velocidade média. Ele falou o quê? É a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo necessário para percorrer o caminho. O que você tem que entender? Se eu sair do ponto A até o ponto B, eu vou percorrer uma distância. E que, se eu sair do ponto inicial com o tempo inicial, chegando no ponto final, eu vou estar com outro tempo final, tá? Beleza, tranquilo. Considerado uma grandeza responsável por medir o quão rápido um objeto se desloca, né? A velocidade média é o conceito usado pela cinemática. Então, quando a gente estuda essa parte de movimento, está inserida onde? Na física 1, na cinemática, né? Beleza. Trata-se de um dos conceitos da cinemática, o ramo do estudo da mecânica, que analisa os movimentos dos corpos. Por isso, para compreender a velocidade média, é necessário entender alguns conceitos ligados à cinemática. O que você tem que saber sobre alguns conceitos que vamos estudar na parte de cinemática? Temos a posição, o deslocamento e a trajetória, tá? Mas o que é posição? Posição é o lugar onde o corpo se encontra em um determinado instante de tempo. Isso significa que o corpo fica completamente descrito, indicando sua posição em todos os instantes de tempo. Então, o que acontece? Foi isso que eu expliquei mais ou menos no desenho, né? Eu saio de uma posição A e vou para a posição B. O tempo que eu saio na posição A vai ser o tempo A. E o tempo que eu chego no ponto B vai ser
a posição ali, que vai ser B, vai ser o tempo de B. Então, eu entendo a seguinte forma. Se eu saio do ponto A, vou até o ponto B, eu saio com 2 tempos diferentes. Eu saio com o tempo A e chego com o tempo B. E esses tempos são diferentes, né? Porque se eu percorro uma distância, eu parto com um tempo diferente daquele tempo que eu chego, tá? Essa é a posição. E o deslocamento? O deslocamento é a variação de objeto. Trata-se do espaço que existe em um intervalo de tempo definido entre a posição inicial do corpo e a sua posição final. Então, o que é deslocamento? É onde ele anda, né? A gente falou que o deslocamento seria do ponto A até o ponto B, né? Seria o ponto inicial até o ponto final. Beleza. Trajetória é a sequência de posição de um corpo durante o movimento no decorrer do tempo. Por isso, um corpo em movimento define sua trajetória com o passar do tempo. Então, quando eu tenho uma trajetória com o passar do tempo, eu vou ter o quê? Uma trajetória, tá? Então, esses são os conceitos básicos para a gente poder entender como que funciona a velocidade média, tá? Até aí tudo bem. Beleza. Mas qual é a fórmula da velocidade média? Como ele mesmo disse, a velocidade média vai ser a distância dividido pelo tempo. Tudo bem. A velocidade média é a grandeza vetorial, que possui módulo, direção e sentido, né? Então, tudo que está relacionado à velocidade vai ser uma grandeza vetorial. O que é a grandeza vetorial? A grandeza vetorial vai ter um módulo, uma direção para onde ele está e o sentido da trajetória. Beleza. Diretamente ligada à variação da posição relacionada à distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo temporal. Necessariamente seria um intervalo de tempo, como está ali a imagem. Eu vou falar que eu estou no ponto A e estou indo para o ponto B. Beleza. Você, como mesmo disse no começo, você concorda comigo que se eu estou na posição A, eu estou numa posição inicial, né? Essa posição inicial eu saio com um tempo que eu chamo de tempo inicial. E se eu estou numa posição final, que é de A para B, eu vou ter o tempo que? O tempo final, que é o tempo de B. Lembrando que a velocidade ela vai ser constante, né? Então, a mesma velocidade que eu parto ali de A, eu vou ter que andar até B, porque a velocidade é constante, tá? Mas qual é a fórmula da velocidade média? A velocidade média é ΔS sobre ΔT. E o que isso quer dizer? ΔS e ΔT. Na física, quando a gente tem esse delta aqui, a gente chama ele de variação. Tudo que tiver delta ali na física, nós vamos chamar de variação, tá? E essa variação vai ser sempre o final menos o inicial. Beleza. Então, eu vou ter o quê? ΔS. ΔS é o quê? É a variação da distância. É a distância final menos a distância inicial. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, se eu parto de A para B, se eu quero achar a variação de deslocamento, o que eu faço? Eu faço aonde eu cheguei menos de onde eu saí. O espaço final menos o espaço inicial. Se eu saio com o tempo A e chego no tempo B, então como que eu faço para achar a variação do tempo? Eu faço o tempo que eu chego menos o tempo que eu saio. Se eu tiver todos
todas essas informações, eu consigo achar a velocidade média, porque a velocidade média nada mais nada menos que a variação da distância dividida pela variação do tempo, tá? Tá aí tranquilo. Beleza. Vamos lá. Então, quando a gente trabalha com velocidade, nós vamos ver o quê? No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela é dada em metro por segundo ou quilômetro por hora, tá? O tempo é dado em segundo. Vou botar aqui, ó, a velocidade é dada ou quilômetro por hora ou metros por segundo. O tempo é dado em segundos. Aí vai depender da questão muitas vezes, tá? Então, o que a gente sabe? Que se o tempo é dado em segundos, então a gente vai ter que seguir isso aqui, ó, metros por segundo. E a distância ou é dada em metro ou quilômetro, tá? Não confunda quilômetro por hora com quilômetro. Quilômetro é distância, quilômetro por hora é velocidade por hora, tá? Beleza. E o que a gente faz? Esse aqui, mas muita gente pode trocar as unidades. Então, se ele te dá uma distância em metro, o tempo só pode ser em segundo, tá? Se ele te der uma distância em quilômetro, o tempo só pode ser em hora, tá? Vou botar aqui, ou hora. Então, você vai ter que ficar ligado nisso, tá? Nas unidades. Se eu estou trabalhando com metro, eu tenho que botar a velocidade em metro por segundo. Se eu estou trabalhando com quilômetro na distância, eu vou ter que trabalhar numa velocidade de quilômetro por hora. Então, você vai ter que seguir essas regras para poder botar tudo no sistema internacional. Então, você vai ter que ficar ligado na parte do Sistema Internacional de Unidades, né? Até aí tudo bem. Mas, Sami, se eu tiver a velocidade em quilômetro por hora e quiser transformar para metro por segundo, ou se eu tiver velocidade em metro por segundo e quiser transformar para quilômetro por hora, o que eu faço? Beleza. Então, se eu tiver com a velocidade de quilômetro por hora e quiser transformar para metro por segundo, eu vou dividi-la por 3,6. Então, de quilômetro para metro por segundo, eu divido por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, tá? Então, é isso que você vai ter que ficar ligado para conversão de unidades, né? Botar tudo no SI, tudo tranquilo para a gente poder trabalhar com algumas questões. Então, você vai ter que ficar ligado nisso. Lembrando que, se eu estou trabalhando com 1 quilômetro e quiser transformar para metro, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Beleza. Se eu tiver 1 hora, se eu quiser transformar essa 1 hora para segundos, vale 3.600 segundos, tá? 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos. Você vai ter que, em alguns casos, fazer a transformação correta para poder fazer as questões. Então, fica ligado nessa parte de transformações. E o que você tem que saber? Que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS, variação de espaço.
Variação é o que, Samina? Física? É o espaço final, aquilo que eu cheguei, menos com o espaço inicial, que é aquilo que eu saí. O tempo, variação de tempo, é o tempo final menos o inicial. Lembrando que o tempo pode ser dado 8 segundos em hora. Quem vai mostrar para a gente as unidades certas vai ser a velocidade, tá? Vamos ver relacionados à velocidade. Se a distância estiver em metro e a velocidade estiver em quilômetro por hora, você vai ter que transformar a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. E assim por diante. Então, você vai ter que ficar ligado na conversão de unidades, tá? Tranquilo. E o próximo vídeo, nós vamos pegar a parte de exercícios. Então, espero que vocês tenham entendido a parte teórica, que é uma parte muito tranquila, e no próximo vídeo vamos pegar uma bateria de exercícios para nós podermos tirar dúvida e conseguir mais além. Então é isso, pessoal. Abraço!